Na vida você precisa aprender a liderar como um rei ou ser um escravo submisso à vontade alheia até o último de seus dias nessa terra. Bom, como todo vídeo, eu quero contar uma história que é da minha própria vida, quando eu era um pouco mais novo e mais submisso às vontades das outras pessoas, quando eu permitia que as opiniões alheias tomassem conta da minha vida, domassem as minhas decisões. E cara, a gente, né, as pessoas, sempre nós somos condicionados desde pequenos a sermos submissos a alguém. Sermos submissos a, primeiro, nossos pais, sermos submissos à escola, sermos submissos ao Estado. Acima de tudo, ao Estado. E nós criamos nessa geração uma mentalidade de submissão entre principalmente os homens, o que gerou uma sociedade frágil, fraca e patética cá entre nós. Antes de continuar a história, eu só peço que você deixe o like e se inscreva no canal, tá? Não custa nada, cara. Custa nada você deixar o like aí, sua mão não vai cair, tá? E eu tô com uma comunidade também exclusiva aí no Telegram, se quiser entrar, tá aí disponível para vocês, tá? Só clicar aí na descrição abaixo, tá? E eu sempre fui muito submisso às pessoas. Alguém falava para eu fazer uma coisa e eu fazia. E durante muito tempo da minha vida foi assim. Até que um dia eu percebi que tinha alguma coisa errada comigo. Tinha alguma coisa errada porque para agradar as pessoas eu fazia o que elas queriam e no final quem se lascava era eu, certo? E eu cansei disso, eu simplesmente cansei e tomei as rédeas da minha própria vida. Mas nesse meio tempo foi muito difícil porque eu não sabia quem eu era, eu não sabia qual era o meu propósito aqui nessa terra e eu simplesmente estava vivendo um dia atrás do outro, certo? Mas eu consegui encontrar o meu propósito, consegui descobrir, governar sobre as minhas emoções, governar sobre quem eu realmente sou, sabe? Que antes eu não sabia e permitia que as pessoas me controlassem, certo? E existe uma farsa uma crença mentirosa a respeito da liderança, que muitas pessoas pensam que, não, para liderar você precisa nascer com aquilo, o cara nasceu para liderar. Não, cara, a liderança, ela não é inata do ser humano, não é inata de algumas pessoas, ela é inata, ela é uma habilidade treinável. Se você treinar a sua liderança, você certamente será capaz de ser um líder, de liderar sobre a sua própria vida, de liderar a sua família, de liderar as pessoas, certo? E muitas pessoas acreditam que não, se o cara não sabe liderar é porque ele nasceu sem e não tem nada que resolva isso. Não, cara. Você governa sobre a sua própria vida. Tem uma frase que eu não lembro quem exatamente falou, mas que vou falar a frase, né? Se você quer ter um grande império, governe primeiro sobre si mesmo. Porque nós somos o grande império. Só que a maioria das pessoas não consegue governar sobre si mesmas. Elas não controlam as próprias emoções. Elas permitem que outras pessoas as governem. Empresas, corporações, que seja um algoritmo. E essas pessoas controlam outras pessoas e são escravos e submissos porque não sabem liderar, porque não sabem como agir em determinadas circunstâncias e acabam sendo submissas e obedientes, certo? E eu não estou querendo falar que você não deva obedecer regras ou nada do tipo, certo? Você deve obedecer com
não com medo, não por medo, na verdade. Você deve obedecer por sabedoria. Obedecer às pessoas e às leis que regem a sua própria vida. As leis que regem quem você é. Se você acha antiético, sei lá, roubar pessoas, e existe alguém que está te empurrando a fazer isso, não faça. Não faça. Tenha seus próprios princípios. Siga as leis que regem não o mundo, porque existem leis, cada país tem leis diferentes e às vezes são leis simplesmente malignas, satânicas, certo? Siga, por exemplo, não vou falar o que você deve fazer, mas o que eu faço é seguir as leis do Altíssimo, que ali sim são as leis reais. Se um Estado fala para eu não fazer determinada coisa, mas Deus não me proíbe de fazer aquilo, eu farei. Se preciso, eu farei sem problema nenhum, certo? E nós estamos criando por conta dessa submissão que desde pequeno nós somos impostos a ela, está nascendo uma geração, a geração beta já fala por si só, né, cara? O cara já nasce um betinha submisso. E nós estamos criando homens fracos, homens que não sabem de nada, homens que só vão atrás de prazeres momentâneos, prazeres efêmeros e não vivem de verdade, não lideram, não são homens, são fracos, certo? São garotos. E é aquela frase comumente conhecida por tempos ruins criam homens fortes criam tempos bons e tempos bons criam homens fracos, certo? E esse ciclo infinito sempre se repetiu na nossa sociedade, no nosso mundo, e a gente está agora na fase dos homens fracos, porque, os tempos estão muito bons, nunca foi tão fácil ter acesso barato a tudo que a gente precisa. Se a gente precisa de sexo, a gente só abre a porra do celular, só liga o celular e tem lá os vídeos que você quiser. Se você está chateado, se você quer fugir um pouco da realidade, basta você usar qualquer tipo de entorpecente, basta você entrar nas redes sociais, basta você beber álcool e, pelo menos por um segundo, os problemas sumirão, mas eles sempre voltam no final, certo? E é como uma gangorra. No livro Dopamination, da professora lá, eu sempre não lembro o nome dela, mas enfim, ela explica essa gangorra, né? Que tipo, você tem a gangorra do prazer e tem a gangorra do contrário do prazer, né? Da tristeza. E essas gangorras, elas têm que ficar, o ideal é que ela fique ali no nível de base. Quando você puxa muito o prazer, a outra desce. Mas em compensação, elas têm valores opostos. A outra tem que subir e vai subir equivalente. Se você é por isso que quando a gente vê muitas pessoas se drogando, essas pessoas buscam o prazer, tem o pico de dopamina e depois esse pico cai para baixo do nível basal, certo? E ela precisa de uma dose maior e maior e maior, mas nunca é o suficiente, tá? E tem muita gente também que é submissa por conforto, porque não quer tomar a responsabilidade para si mesma, não quer ter a responsabilidade de, se der errado, eu assumo. Ou até se der certo. A maioria só quer se der certo, né? Se der certo, foi eu que fiz. Se der errado, foram outras pessoas. Foram circunstâncias alheias à minha vontade. E a gente sempre, essas pessoas, né, esses homens fracos, sempre tentam empurrar a culpa para outras pessoas,
circunstâncias alheias e não tomam a responsabilidade para si. Elas preferem ficar nessa zona de conforto de ser submisso às outras pessoas para não ter que lidar com as responsabilidades. E essas pessoas geralmente também não têm uma opinião própria. Elas simplesmente seguem a manada. Se Joãozinho fala que é bom fazer aquilo, o Joãozinho influenciador fala que é bom fazer aquilo, a pessoa simplesmente não pensa, ela simplesmente age com a manada, certo? Aqui é totalmente diferente. Eu estou querendo que você pense na sua vida, pense nos seus hábitos, pense a longo prazo. Porque a maioria não, só quer se entorpecer de prazer momentâneo, certo? Mas aqui é totalmente diferente. E você pode se perguntar, caralho, Diogo, estamos perdidos, né? Que foda. Mas não, há uma saída. Sempre há uma saída. E você deve escolher entre uma submissão, entre você ser um escravo submisso às vontades alheias, ou a liderança, certo? E eu já citei a frase, né? Se você quer ter um grande império, você deve primeiro liderar a si mesmo. Você primeiro deve dominar quem você é, dominar as suas emoções, dominar as suas atitudes, ser senhor de si próprio, ok? E liderar, eu não quero que você pense em, sei lá, grandes empresas, ou seu chefe, ou ser um supervisor. Não. Pense em liderar a si mesmo primeiro. Esqueça esse negócio de empresas por enquanto, ok? Liderar é postura. Liderar é você pegar a responsabilidade para si e falar: isso aqui vai dar certo. Eu confio nisso aqui que eu estou fazendo. E eu vou fazer até o final, até dar certo. E se não der certo, você vai pegar a responsabilidade para si e falar: não deu certo porque eu fiz isso e isso e isso. Seja pragmático. Veja quais foram os erros, aprimore, melhore e faça de novo. Ok? Não desista, cara. Porque muitas pessoas, né, tentam, dão o primeiro passo, mas logo depois desistem. Mas entenda que liderar é postura. Tenha postura, cara. Postura de líder. Vá em frente. Tome a responsabilidade para si. Você deve mudar os seus hábitos submissos. Eu sei que nós somos condicionados desde jovens a sermos submissos e é um desafio realmente você sair, você mudar, ter essa mudança de mentalidade, mas é possível, ok? É muito possível, é muito provável e quem quer certamente conseguirá. Porque se eu conseguir, acho que qualquer um consegue também, né? Sair dessa matrix em que nós somos impostos a viver, ok? Você deve primeiro mudar a sua alimentação, parar de comer junk food, comer coisas saudáveis, alimentos que vão realmente nutrir tanto o seu corpo quanto a sua alma, certo? E consumir conteúdos também de qualidade, igual esse que você está assistindo agora. Conteúdos que vão ajudar você a prosperar, para um dia você conseguir também transbordar o seu conhecimento para as outras pessoas, certo? Você precisa também ter um sono de qualidade, dormir bem, dormir por tempo suficiente. Não adianta você fazer tudo e atrás e atrás e atrás e não ter um sono de qualidade, porque você não será produtivo. Vão passando os dias, sua saúde vai se deteriorando e você só fica cada dia pior, ok? E mais importante de tudo, tenha um plano, trace planos, uma meta clara, um motivo para você
sair do ponto A e chegar ao ponto B. Isso vai manter a sua constância e vai mostrar para você qual é o caminho, certo? Que você deve sair daqui e chegar até aqui. Você precisa ter esse plano e assumir a responsabilidade sobre sua vida, porque ninguém vai tomar a responsabilidade da sua vida. Eles apenas vão tentar controlá-lo e arrancar toda a energia e dinheiro de você, certo? Então assuma a responsabilidade pela a sua própria vida. E liderar é primeiro servir. Jesus, ele liderou com muito fervor, mas antes ele lavou os pés dos seus discípulos. Liderar é mostrar que você é capaz também de ser humilde. É ser humilde, certo? Você agir com rigor com o que você acredita, mas também ser humilde, humilde de coração. E você precisa carregar esse peso, tanto dos acertos quanto dos erros. E dessa forma você vai poder transbordar o que tem dentro de você. Escolha. Você precisa escolher entre liderar ou ser um escravo betinha submisso, certo? Deixa o like, se inscreve e, principalmente, deixa nos comentários aí o que você achou do vídeo, ok? Valeu!